A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresento o cafezinho, e hoje nós estamos no nosso quinto áudio, meus irmãos. Quinto áudio do nosso estudo de 1 Samuel, e ontem nós paramos no capítulo 4, verso 10, né? Hoje vamos continuar aqui no versículo 11. Eu terminei ontem falando que eles levaram a arca do concerto, que significava a presença do Senhor, para a guerra. E chegando lá, meus irmãos, 30.000 homens foram feridos, né? Mas o que mais aconteceu de tragédia naquela guerra? Vamos ver? Verso 11. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Ofni e Finéias morreram. Então, naquela guerra, cumpriu-se a palavra do Senhor, e Ofni e Finéias foram mortos pelos filisteus naquela guerra. E a arca do concerto foi tomada. Tomaram posse, arrancaram de Israel o que eles acreditavam ser a presença de Deus. Verso 12. Então correu da batalha um homem de Benjamim, da tribo de Benjamim. E chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos e a terra sobre a cabeça. Ele estava suado, sujo, cansado. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar na cidade, toda a cidade gritou. Repara que Eli não estava tão preocupado com os filhos, mas estava mais preocupado com a arca de Deus. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Porque ele não enxergava mais, lembra? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos e estava com seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. Então ele tinha 98 anos, estava cego, sentado numa cadeira e escutou um homem gritando. Desenha a cena, vai, desenha a cena na sua cabeça aí. E ele estava preocupado porque eles estavam em guerras, né? E aí de repente o homem chega a falar com ele. E disse aquele homem a Eli, verso 16: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então Eli perguntou para ele: mas o que aconteceu? Fala para mim. Então respondeu o que trazia as novas. Novas significa notícias, tá? Então respondeu o que trazia as notícias. E disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Essa foi a primeira tristeza. Israel fugiu diante dos filisteus. Isso não era uma coisa boa. Significava que algo deu errado. Aí ele continuou: e houve também grande destroço entre o povo. Fora Israel fugir, houve percas demais. Muita dor, muita tristeza, muito sangue. E ele continuou: e além disto, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. Isso é uma dor para o pai, independente do que o filho faça. Mas ele teve chance de consertar a sua casa e não a consertou. E aí, por último, e a pior das piores notícias, ele falou: e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, repara que Eli ouviu a notícia triste de que Israel fugiu diante dos filisteus e não aconteceu nada. Ele ouviu que houve grandes destroços e não aconteceu nada com Eli. Ele ouviu que os seus 2 filhos foram mortos, Ofni e Finéias, e não lhe aconteceu nada. Mas quando ele ouviu que, fazendo menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o seu pescoço.
A notícia foi tão amarga que ele caiu para trás e quebrou o pescoço, meus irmãos, e morreu. Eli morreu quebrando o pescoço pela notícia que recebeu, que a presença de Deus foi tomada de si. Está passando um avião aqui agora e que Deus abençoe o piloto que está levando alguém, ou está voltando com alguém, ou está sozinho. Mas que Deus o abençoe e dê uma boa chegada, ou uma boa ida. Amém? Deixa ele passar aqui, ó, porque ele está passando em cima de mim agora. Aqui é rota, né? Eu moro perto do aeroporto de Guarulhos. Aqui é rota. Bom, e morreu Eli. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Ele tinha 98 anos quando morreu, e 40 anos ele julgou Israel. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada, repara que a mulher estava grávida, e ela ouviu essa notícia. E de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz. A dor de tristeza foi tão grande que naquele momento, por causa da tristeza, ela conseguiu dar à luz, por causa que seu sogro e seu marido morreu e a arca foi tomada. Porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estava com ela: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mesmo o nascimento da criança não trouxe alegria naquele momento de tristeza. E chamou o menino Ícabo. A palavra Ícabo significa foi-se a glória de Deus, ou foi-se a glória de Israel. Ela colocou o nome da criança, um nome pesado, Ícabo. Toda vez que alguém chamasse aquela criança Ícabo, saberia que aquele menino nasceu no dia que o seu pai e o seu avô morreram, e no mesmo dia a arca foi tomada. Porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. Então, todos tinham conhecimento que tudo aquilo aconteceu porque um sacerdote que podia fazer a grande bênção fez a grande coisa errada. Ele não corrigiu o que devia ter sido corrigido. Hoje fica em alerta para os varões e as varoas que são sacerdotes e sacerdotisas de Deus. Não deixe ninguém tomar a presença de Deus. Não deixe o inimigo roubar essa oportunidade de adorar a Deus. Se você pode dobrar os joelhos, se você pode orar, se você pode louvar, se você pode se engrandecer estando na presença dEle, sendo dEle, fazendo a vontade dEle, não deixe que ninguém roube isso de você. Quem perdeu isso aqui foi 2 sacerdotes, o pai e o filho. A criança vai carregar o nome para que todos lembrem daquilo. Verso 22. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Não é que Deus perdeu para o inimigo. Eu paro aqui no versículo 22. Mas é que Deus permitiu que a arca fosse levada por causa de um erro, de não cuidar, de não zelar. Eu sei que é difícil, mas você tem que ensinar o seu filho no caminho que se deve andar. Se ele não quiser, é problema dele e de Deus. Mas a sua parte você tem que fazer. Você tem que ensinar o caminho. Tá entendendo? Todas as noites a minha filha chega em mim e fala: pai, ora comigo. Eu dobro o joelho com ela, oro o Pai Nosso e faço uma oração. E leio uma parte da Bíblia com ela. O caminho eu estou ensinando. Meus filhos frequentam a igreja. Todos eles ali conhecem o Senhor. Se eles vão seguir ou não, não é mais o meu problema. O caminho eu tenho ensinado. Então fique essa lição para você. Amém? Vamos começar aqui o capítulo 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom. Dagom era um deus pagão, tá? E puseram junto a Dagom. Então eles colocaram a arca junto a Dagom. E levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod
No dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Deus também é cômico, Deus também gosta de fazer a gente rir. Olha só, quando eles levantavam de manhã, lá estava a estátua de Dagom inclinada. Perante quem? A arca de Deus. Quem é que vai abusar de Deus assim, gente? Deus permitiu eles vencerem os israelitas por causa dos pecados, mas Deus também não permite abuso. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo em seu lugar. Né? Eles estranharam. Poxa, a gente vem aqui de manhã e Dagom está caído? Mas pastor, o que aconteceu? Aconteceu que eu só vou voltar amanhã. Eu sei que vocês não gostam disso, mas eu tenho que fazer isso, né? Para vocês voltarem com curiosidades, né? Amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre Dagom e sobre os filisteus aqui, né? Ó, anota aí a lição de casa. Salmo 96, verso 1. Salmo 96, verso 1. Hoje é aniversário do Nicolas Martins Didier, né? Glórias a Deus por isso. Ele pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Hoje também é aniversário do André, primo da Valdineia. André, feliz aniversário. Que Deus abençoe grandemente a sua vida também, né? Meus irmãos, olha só, eu vou falar rapidamente aqui os PDFs que eu tenho, né, que você pode adquirir e você pode me ajudar na cesta básica. Cada PDF custa R$5. Olha que maravilha. Você vai ter estudos maravilhosos, meus irmãos. Olha, eu tenho um estudo lá chamado Piercings e Tatuagens. Você quer saber um pouco mais? Quer saber o que a Bíblia diz? Podemos ou não podemos fazer? Então, vai lá, R$5 um estudo desse, você vai poder ensinar para os seus filhos quando eles tiverem curiosidades, né? Lá eu tenho 2 estudos do livro de Jonas, Jonas 1 e Jonas 2, né? Você vai aprender muita coisa maravilhosa ali. Também tem um estudo lá chamado Purificando a Alma, né? Glórias a Deus. Cada estudo desse custa R$5, meus irmãos. Lá eu também tenho um estudo chamado Avivamento, tem um estudo chamado O Reino de Deus e um estudo chamado Treinando o Bom Soldado e um estudo chamado 21 Dias com Jesus. Você não gosta de fazer campanha? Você pode fazer 21 dias com Jesus. Olha só, custa R$5. A minha conta que você pode fazer um depósito é Bradesco, agência 0407, dígito 3, conta corrente 517642, dígito 5, Alexandre Souza do Carmo, tá? O meu Pix é 2830 58 698, né? 06. Eu vou repetir, o meu Pix é 2830 58 69806. Se você fez o depósito, você vai entrar no WhatsApp do meu filho. É ele que vai te mandar, tá? O número é 11934261924. Você entrando em contato com ele, você recebe os seus PDFs, tá bom? Bom, meus irmãos, por enquanto é só e amanhã tem mais.